Graça e paz, povo do reino. Sempre lembrando a importância de deixar o seu like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar e comentar. Nós lhe somos agradecidos. A meditação de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 10, onde está escrito: Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta passagem ela está inserida na oração conhecida como dominical, ou ainda popularmente como a oração do Pai Nosso. Jesus traz esta oração como modelo, como exemplo, para nos orientarmos como orar, como conversar com o Pai. E a nossa meditação hoje, especificamente, iremos apenas no versículo 10 que nós acabamos de ler. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós já temos falado nos vídeos anteriores sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a igreja, arrependei-vos para entrar no reino de Deus e tal. Hoje falamos, venha o reino de Deus. É uma oração. Jesus, nesta oração, nos ensina, nos motiva a pedir que o reino venha. Venha de onde? De quem? De Deus e o seu reino. Deus, o nosso Pai. Venha a nós o teu reino, o reino do Pai, o reino de Deus. Para onde? De um lugar mais alto, ou seja, dos céus, para nós aqui na terra. O reino vem do alto, o reino vem dos céus, onde Deus está. E vem para nós aqui na terra, onde nós estamos. O reino para hoje, para os nossos dias, para a nossa vida aqui, para o nosso agora. Sim, essa passagem ela pode ser interpretada como, por exemplo, falando apenas da chegada no porvir, quando o milênio foi estabelecido por Cristo, quando ele vier aqui na sua segunda volta. Ou ainda, para mais na frente, no final de tudo, na consumação dos séculos, o reino de Deus, o Pai, sendo estabelecido na sua redenção plena, final, total. Porém, eu quero compartilhar com você, não essas duas interpretações, nesses dois aspectos, mas para o reino, para hoje, para o agora. Então, pedir que o reino venha é simplesmente focarmos a nossa vida para Deus. Viver de Deus e para Deus, sob a autoridade de Deus, sob o governo de Deus, sob o domínio de Deus na nossa vida. Ou seja, é trazer, vamos assim dizer, o mundo ou a realidade do céu para nós, a realidade do Espírito de Deus. Tá bom? Venha o reino de Deus. Isso é algo que todo cristão precisa entender, para que, entendendo, ele possa vir a pedir, a orar com inteligência e com desejo ardente, com avidez do coração, que este reino venha para as nossas vidas, venha a ser estabelecido, construído dentro de nós. É uma tarefa nossa. É claro que por ser uma oração, faz-se necessário uma prática, o exercício de orar. Lembrando que aqui nesse mesmo capítulo, é só voltar um pouquinho mais atrás, no versículo 6 deste mesmo capítulo, Jesus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Na oração em secreto com o Pai, vamos pedir as coisas do Pai, as coisas do reino de Deus, o reino dos céus na nossa vida, para as nossas vidas. O reino de Deus em nós.
Que beleza, que grandeza, que maravilha quando se entende que é vontade de Deus que este reino esteja sendo construído em nós, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Me lembro agora de um hino que já faz algum tempo que não se louva mais. Ele foi muito usado alguns anos atrás, teve em alta, aquele hino que fala da presença do Espírito de Deus, que é aquele que veio para ficar com a igreja, e é o Espírito de Deus quem torna Cristo real em nós. É Ele quem, quando a gente entende isso, a gente procura deixar que o Espírito nos trate, trabalhe conosco e faça este reino vir a ser construído, edificado, ganhando forma. O hino diz assim: Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito. Isso é estar dizendo na oração: eu quero isto para a minha vida. Eu quero a realidade do reino transcendente, do reino do Espírito, do reino de Deus, o reino dos céus, para a minha vida. Com esse entendimento, nós vamos ganhando de Deus este reino sendo edificado, construído, estabelecido. Vamos sendo ganhos pelo reino de Deus e nós vamos ganhando também o reino. É uma experiência mística, real, poderosa, que trará transformação e trará muito mais do que transformação. Com ela, trará sentido à nossa vida. Entendemos que não vamos viver para si mesmos, mas viver para Deus. É focar Deus, os desígnios dele na nossa vida, o que ele tem para nós, o que ele requer de nós, o que Deus planejou para a nossa vida. Venha o teu reino, quem nós somos para ele neste reino. A vida ganha beleza, a vida ganha significado, sentido, quando nós entendemos o que é venha o teu reino. Viver o reino em nossos dias, seja qual for a atividade, a tarefa, as nossas responsabilidades, por mais triviais que sejam, cotidianas, é viver o reino nessas tarefas, nessas responsabilidades. É pôr Deus em tudo. Venha ao reino, porque principalmente em tempos de adversidade, estaremos preparados por ter um reino rico, um reino forte, rico no espírito, rico de humildade, rico de resiliência, rico de tolerância, de capacidade, de sabedoria de Deus para como resolver situações. Cristo nos ensina. Venha a nós o reino de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, ou seja, nas coisas do reino de Deus, as coisas lá de cima. O ressuscitar aqui, é claro, não é literal, fisicamente, corporal, mas o ter renascido, ter sido recriado, regenerado em nosso espírito para Deus. Recebemos a vida de Deus, ressuscitamos no espírito, glória a Deus, nascemos de Deus e para Deus. Então, a nossa mente agora, o nosso foco, o nosso alvo é Deus, é Cristo, é os céus, é o seu reino, é a sua realidade transcendente na nossa vida terrena. A nossa vida deve ser centrada no reino. O nosso alvo maior e mais elevado deve ser: venha o reino de Deus para a minha vida. Deixar que o Espírito de Deus, e isso, é claro, o Espírito de Deus não violenta, ele requer de nós, pelo entendimento e inteligência espiritual, que a gente se renda a ele. Ele começa a nos ensinar, a instruir, a desejar mais a palavra de Deus, a nos levar mais para a oração. Isso é busca do reino de Deus. Venha ao reino de Deus. Eu não tenho que esperar as profecias bíblicas que com certeza terão seu cumprimento total, pleno, cabal.
Eu quero este reino para hoje. Eu quero ver este reino agora. Eu quero, embora na minha vida normal, trivial, terrena, humana, eu quero viver na dimensão do Espírito. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala assim: se andamos em Espírito, vivamos também em Espírito. Olha, viver no Espírito, andar no Espírito. É claro que não é um espírito fora do corpo andando, pelo contrário, é o nosso espírito, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos levando a níveis de vida, de intimidade, de relacionamento, de comunhão, de edificação, do reino sendo crescente na nossa vida. Em muitas parábolas, Jesus compara assim: o reino de Deus é semelhante a fermento, um pouquinho de fermento que é pequenininho, mas ele dá crescimento a toda uma massa. O reino de Deus é semelhante a um grãozinho de mostarda, mas que esse grãozinho, quando ele morre, ele cresce, ele produz uma árvore frondosa, que até os pássaros dos céus usam dela, os animais aproveitam a sombra. Então o reino de Deus é presente. Pode começar pequeno, mas ele vai ganhando estrutura, envergadura, crescimento. O reino de Deus é dinâmico, ele é proativo, ele se movimenta, ele não é parado. O reino de Deus nos leva a cada vez mais alcançarmos o sentido de Deus para a nossa vida. Entendemos que nós não temos que simplesmente viver ou passar pela existência, viver para nós mesmos. Assim como Cristo, pelo crescimento do reino de Deus em nós, venha o reino de Deus para nós, nós passamos a focar a vida como um todo, não apenas a nossa vida, mas a vida do nosso próximo. Passamos a ver a realidade das coisas com a ótica de Deus, a compreensão do Espírito. Olha, eu vou repetir o hino: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. E eu agora acrescento, e o reagir, que é mais desafiador ainda. Isso fala da nossa vida, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, relacional. É o reino de Deus dominando. No final da oração nós sabemos, do Pai Nosso diz: porque teu é o reino, o poder e a glória, o domínio para sempre. É Cristo reinando, governando a nossa vida, que não de fato é nossa, mas é uma vida de Deus, por Deus e para Deus. Venha a nós o reino de Deus. Para finalizar, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. É o reino dos céus, é o reino de Deus. A vontade de Deus nos céus é para nós aqui também na terra. Eu diria assim, usar uma força de expressão: o reino de Deus nos céus é o mesmo reino aqui na terra. Aqui é um ensaio. A gente está ensaiando para a realidade plena, absoluta, total, a plenitude do propósito e da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso fala sobre comprometer-se com a vontade de Deus, importar-se qual a vontade de Deus para nossas vidas. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, com este tempo presente. Não vos conformeis, não tomem a forma, não vivam conforme o sistema do momento presente que controla as pessoas, domina as pessoas. O reino espiritual das trevas domina as pessoas. No nosso comportamento, no nosso dia a dia, nas nossas relações, os padrões do presente século estabelecidos, criados pelo Deus deste século, que é o inimigo das nossas almas. A gente vive acima disso, pés no chão, cabeça no lugar, mas no Espírito, numa dimensão de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia! É focar a eternidade na vida, tanto para nós como para o nosso próximo.
venha o reino de Deus. Que nós possamos orar com entendimento, fazer essa oração com verdade, com coração. Quando a gente faz algo com entendimento e para Deus, a gente procura fazer o nosso melhor. Fazer não por medo, mas fazer por amor, colocando afeto, alma, vida, espírito, adoração a Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nos importemos com a vontade de Deus, para nós e para o nosso próximo, para este mundo, a vontade de Deus. O indivíduo foca o coletivo. Lembro-me da mensagem de um servo de Deus. Deixaremos de se importar tanto com o eu para focar o nós. É nós, o reino de Deus. Amém. Sempre lembrando aos amados, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado.